Irmãos, vocês estão bem? Amém? Fala assim, glória a Deus. Amém. Bom rever os irmãos, né? Passamos mais um dia aí, né? Eu sei que muitos trabalharam aqui, aliás, todos trabalharam, né? Estamos aqui agora à noite, graças a Deus, para adorar o Senhor. Passamos esse tempo de louvor, dízimos e oferta, nós vamos agora para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo de número 6, e nós vamos ler do versículo 17 e versículo 18 apenas, ok? Efésios 6, versículo 17 e versículo 18 apenas, vamos fazer a leitura. Você que está em casa, abra a sua Bíblia também, olhe para o lado, vê se está todos com a palavra de Deus, e vamos acompanhar a leitura da palavra. Glória a Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmãos. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Eu vou esperar. Deus é bom, irmãos. Ele é paciente, nós também temos que ser pacientes, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Acompanhe comigo na sua Bíblia, Efésios 6, versículo 17, versículo de número 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos repetir novamente? Volta no 17, filho, e vamos na projeção para nós fazermos todos uma só leitura, amém? Volta no 17, isso, 1, 2, 3, vamos ler? É a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Pai, lemos a Tua palavra, e é debaixo da Tua graça que nós vamos pregá-la. É com a graça e com o poder do Espírito Santo, e com a iluminação que Ele traz, porque sem Ele nada podemos fazer. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, e que essa palavra, Pai, ela jamais seja rejeitada neste lugar, e que ela encontre aqui os ouvintes que estão, ó Pai, nos acompanhando pela live, ela encontre corações receptíveis, corações como uma terra fértil, para que essa palavra possa ser depositada, e venha frutificar para a glória do Senhor. Nós assim te agradecemos, e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Amados, domingo nós tivemos uma ministração aqui, que foi conduzida pelo Espírito Santo na vida do nosso irmão Jailson, não é? Porque o Espírito Santo usa os servos do Senhor para ministrar a palavra, porque se não for ele, nós não damos conta, nós vamos ficar só na letra, mas o Espírito Santo dá graça. E nós tivemos uma palavra aqui sobre oração. Amém? Vocês que estiveram aqui puderam receber a palavra, e quem não teve, vai lá de novo no link para que você possa assistir. O irmão Jair trouxe uma palavra maravilhosa, como sempre é a palavra de Deus, e ele falou sobre oração, e foi tão interessante que eu não estive aqui, tive que me ausentar na hora da ministração, mas depois o bom, né, da internet é isso, que a gente pode rever de novo a pregação, e quando você não puder, faça isso, é muito bom, pude ouvi-la e ser ministrado. E é interessante nós entendermos que, como foi ministrado, os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus, logo de prontidão, foi ensinar os seus discípulos. E veio ali aplicar uma oração. Por que aplicar a oração? Porque ele ensinou aplicando. Porque Jesus, tudo que ele ensinou, ele estava realmente aplicando no seu dia a dia. Agora, algo ficou muito claro para nós, e na essência da ministração, oração é um estilo de vida. A oração do Pai Nosso, ela é um estilo de vida. Tudo aquilo que foi ensinado por Jesus ali na oração do Pai Nosso deve ser aplicado, faz parte do nosso cotidiano, ainda que você fuja de algumas coisas, mas você vai fazer parte. Feliz se nós aplicarmos o que Jesus ensinou, amém, queridos? Porque faz parte, tudo que ele ensinou ali faz parte. Agora, se nós não soubermos como fazer, nós vamos fazer de forma errada. E Jesus ali desenrolou
toda aquela palavra trazendo aplicações. E que o Senhor seja louvado por causa disso, por nos dar essa compreensão. Na segunda-feira eu recebi uma palavra, logo de manhã. E quem ministrou ao meu coração, ele não sabia que eu tinha sido ministrado pelo tema oração no domingo, né? E aí eu falei, Deus, Ele quer falar sobre oração. E terça passou, eu falei assim, vou ministrar sobre oração. Jailson trouxe sobre um estilo a ser vivido, como Jesus ensinou no Pai Nosso. Hoje eu vou falar sobre o poder da oração. Oração, irmãos, é algo que a gente precisa entender. Não adianta lermos livros e livros e livros, como também a Bíblia, sobre oração, se ela não fizer parte do nosso dia a dia. Ela é essencial na vida do cristão. Ela é necessária. Não tem vida cristã, vida espiritual saudável, sem oração. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele ia orar ao Pai. Todos os seus discípulos oravam. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver os homens de Deus, mulheres de Deus, vivendo uma vida de oração. Tem um livro que eu gosto muito, eu chamo esse livro de cabeceira. Um dos livros que eu chamo de cabeceira, além da Bíblia, é o livro Heróis da Fé. São 20 homens ali que passaram pela história da humanidade e realmente marcaram o seu tempo, e você vai ver uma coisa incomum na vida dos 20 homens, uma vida de oração. Queridos, nós precisamos entender isso, porque Jesus ensinou, os seus discípulos ensinaram, Paulo foi enfático em falar de oração, e ele teve uma vida de oração. O Espírito Santo, antes de vir, Jesus mandou eles ficar esperando, e eles ficaram esperando em oração. E a gente vê que quando há oração, o Senhor se move. A oração não muda Deus, a nossa oração não muda Deus, mas Deus age através da oração também. Então, a palavra de Deus nos ensina a orar. Do versículo 10 ao versículo de número 20, essa perícope aqui que Paulo vai trazer, trazendo uma metáfora sobre a armadura espiritual, é muito interessante, mas eu não vou falar sobre ela hoje. Amém? É muito importante, e a gente deve ler, a gente deve estudar, mas numa outra oportunidade, já pregamos sobre isso, mas na outra oportunidade falamos. Mas hoje, eu vou estar falando um pouco sobre o poder da oração. Não vou ficar no versículo 17 e 18, vou voltar neles um pouquinho no final, mas a gente vai trabalhar em algumas famílias da Bíblia, trazendo para nós um exemplo daquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. O que nós devemos fazer? Orar. O que nós não devemos fazer? Ficar sem orar. Boa parte, guarde o que eu estou falando e entenda o que eu estou falando para que você não faça confusão. Não todos os problemas, mas parte dos nossos problemas não são resolvidos da maneira que deve ser, e quando eu falo da maneira que deve ser, segundo a vontade de Deus, é porque falta oração. Nós vamos falar sobre isso hoje. E não basta ser crente, irmãos, porque ainda que somos cristãos, somos ensinados, se nós não tomarmos cuidado, a vida de oração nossa é minguada, é muito rasteira, é muito superficial. E é interessante que o texto que nós lemos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele nunca deixa uma vida de oração e uma vida da palavra, na palavra, melhor dizendo, divorciada. Sempre vai estar linkando oração e palavra. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você vai orar errado. E se você quiser orar certo, não é caçar palavras num vocabulário rico, não é isso. É você e eu irmos para a palavra de Deus e saber o que a Bíblia diz, o que ela ensina, para que possamos orar alinhados com o coração de Deus. Amém, queridos? Então nós vamos aqui entrar um pouco em uma família que é uma família que 3 gerações tiveram o mesmo problema, uma mesma situação, mas só uma geração que usou a oração como uma arma poderosa, eficaz, que nós que servimos a Deus devemos usar. Amém? Eu quero ponderar algo aqui, ainda antes de entrar nos textos, para a gente despertar para a questão da oração. Muitas vezes subestimamos o poder da oração e o fazemos inconscientemente. Nós sabemos que precisamos orar, sim ou não?
Sabemos que a oração é poderosa, sim ou não? Sabemos que é um Deus incomparável, poderoso, que ouve oração, e a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados, para que não possa ouvir, e nem suas mãos encolhidas, para que não possa abençoar. E ainda diz a palavra, agindo ele, ninguém pode impedir. Nós sabemos disso, mas, infelizmente, às vezes inconscientemente, ignoramos, negligenciamos o saber. Porque sabendo disso, nós nem sempre oramos. Outra coisa, diante dos desafios, buscamos resolvê-los por meios naturais, esforço próprio e estratégias humanas. É assim que nós somos, né? Quando vem um problema para nós resolvermos, é por isso que eu falo, alguns problemas que nós vivemos hoje, tem às vezes uma situação, um processo não muito bom, devido a essa questão de nós queremos ir na força do nosso braço. Porque ainda que eu sei resolver, como resolver, eu devo sempre me disciplinar para estar colocando diante de Deus, irmãos. Amém, queridos? Eu louvo a Deus. Deus, olha, irmãos, eu tenho repetido essa passagem da Bíblia, porque Deus tem tratado muito comigo nessa passagem. E essa passagem está em 1 Samuel capítulo 30. E às vezes você vai me ver falando nessa passagem, porque ela tem tratado muito comigo sobre o esperar em Deus, anulando a minha experiência de vida, anulando o meu braço forte, anulando as questões naturais que estão me cercando, ao qual eu possa resolver um problema, e buscar dependência no Senhor. E essa passagem fala de Davi em Ziclag, e eu não vou me deter nessa passagem, mas Deus trabalha muito comigo através dessa passagem, porque não é assim, vem um problema, aquele ímpeto de querer resolver, ele vem no nosso coração com muita força, e a gente logo pensa assim, não, eu sei resolver isso, eu vou resolver, e Deus sempre está trazendo ao nosso coração dependência a Ele para tudo, ainda que nós venhamos saber como resolver. Por exemplo, Davi tinha 600 homens, era um guerreiro, tinha saído de uma situação que ele ia para a guerra, chega na cidade de Ziclag, ao qual estava ali queimada, e sua família tinha sido levado cativo. Viveu ali Davi uma grande pressão, e olha que pressão terrível, pressão esta que eu e você às vezes vivemos assim, de forma diferente, mas pressão vem para todos nós. E Davi ali, ele ouve o choro dos seus soldados, chorando porque suas famílias tinham sido levadas, mas Davi ali, pressionado pelos seus soldados, chorando, tristes, e querendo apedrejá-los, Davi em momento algum falou assim, eu tenho 600 homens, sou um guerreiro, já matei um urso, um leão, matei o gigante Golias, já matei muitos homens, mas eu vou me renovar no Senhor, e depois eu vou orar ao Senhor. E foi o que ele fez. Ele não olhou para o seu exército, não olhou para o seu poderio, não olhou para aquilo que ele podia fazer, mas ele foi buscar o Senhor. Então Deus trabalha muito com nós assim, irmãos, e nós precisamos aprender na Bíblia, porque tudo foi escrito para o nosso ensino, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, para o nosso ensino. E queridos, a precipitação é um nosso adversário, ela é um adversário, porque quando nós precipitamos, como Saul fez muito isso, não soube esperar, a precipitação levou a Saul a ouvir de Samuel, Deus já te cancelou, porque você é um importuno, você é um insubmisso, você não sabe ouvir a voz de Deus, a direção de Deus e se aquietar. Então olha para mim, queridos, olha, presta atenção no que o pastor está falando, Deus está nos ensinando na sua palavra, como devemos proceder diante das adversidades, diante das decisões que nos esperam para frente, são milhares de decisões, e olha, não precipite nada, amém, queridos? Nós precisamos entender isso, que Deus é um Deus que ouve oração, Ele responde do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele faz o que Ele quer, e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. A nossa irmã começou a ler um salmo aqui, 126, para abrir o culto, e ela falou com propriedade de causa, não aconteceu hoje o que eu queria, mas ela está descansando na soberania de Deus, e a soberania de Deus de fato é o nosso travesseiro, nós precisamos descansar nisso, irmãos, porque os dias são dias que empurram a gente para tomar decisões, para resolver do nosso jeito. Então ela falou bem, hoje não aconteceu do jeito que eu quis, hoje eu queria um sim, veio um não, mas eu vou falar agora e vou repetir depois para frente, o esperar de Deus é pedagógico, guarde isso, o esperar de Deus é pedagógico, ou seja,
o Espírito Santo, uma qualidade do fruto do Espírito é paciência. E quando eu leio isso, eu tenho que entender que Deus quer trabalhar em mim paciência. Se Ele quer trabalhar em nós paciência, é porque nós somos afoitos demais. Todos, irmãos, em graus diferentes, mas todos nós, uma hora ou outra, nós somos precipitados, sim ou não? E nós todos aqui, se eu estiver errado, Deus me perdoe, mas acho que todos nós já experimentamos resultados de precipitação. E eu falo sem medo de errar, não é bom. Toda vez que nós avançamos com o carro sem esperar o Senhor dar o sinal verde ou orientar-nos, nós quebramos a cara. E nós trazemos consequências ruins para nós. Então a palavra para nós também a oração é poderosa. E no processo de orarmos, há uma pedagogia de Deus nos ensinar a esperar. E é por isso que o Salmo 40 começa como? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Outro ponto, somente quando todas as opções falham, dizemos, vamos orar, e ver o que acontece, mas na maioria das vezes, sequer oramos. É mais ou menos assim. Se nós não tomarmos cuidado, as coisas estão acontecendo, estão diante de nós, mas só quando a intensidade da questão ou do problema aumenta, é que o sininho toca, ou seja, o nosso desconfiômetro liga, é acionado, e nós pensamos, tem que orar. E a gente vai para uma oração, às vezes, irmãos, tão frios, tão incrédulos, que às vezes a gente usa essa expressão aqui, não deu certo, Deus quis assim. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6, ou 6:11, salvo engano. Mas fato é que sem fé é impossível agradar o Senhor. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tiago vai trabalhar muito isso também. Precisamos ter fé para buscar em Deus alguma coisa, ou seja, a fé é acreditar que Ele pode fazer, e a fé também é nos levar a entender que Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e o sim dEle é bênção para nós, e o não dEle também é bênção para nós. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo, por isso que a nossa fé tem que estar pautada nele, irmãos, em tudo. Quando vamos orar, precisamos descansar e saber que Ele é soberano. Estamos tão acostumados a depender da força dos nossos braços, que não damos crédito à oração. Você quer ver uma coisa? Talvez você pode pensar assim, pastor, eu dou crédito à oração. Será que dá mesmo? Será que nós damos crédito? Como deveríamos dar, segundo a palavra de Deus nos orienta a enxergar a oração como algo poderoso da parte de Deus? Eu falo de mim, viu, irmãos? Se nós orássemos mais, isso é uma pergunta retórica, se nós orássemos mais, se de fato dessemos crédito à oração, e eu não se sinta assim ofendido com o que eu estou falando, tá? Porque eu sei que tem gente aqui, e talvez vocês todos são diferentes de mim, mas às vezes eu vacilo, às vezes eu deveria acreditar mais na oração, mas uma coisa é fato, se nós estivéssemos crendo mais no poder da oração, a quem nós oramos, a nossa vida estaria melhor. E eu, quando eu falo melhor, irmãos, não estou falando na esfera natural, estou falando na esfera espiritual. Eu convivi com pessoas que a Bíblia menciona, e hoje ainda tem pessoas assim, que quando pergunta, como é que vai? Está tudo ruim. Mas ela responde, vai tudo muito bem. Quem falou isso? A Sunamita. Tendo um filho morto, perguntaram para ela como vai tudo muito bem. E nós precisamos entender isso, irmãos, olhar para a oração e ver como algo que Deus nos deu, poderoso, amém? Poderoso em Deus, tá, queridos? Poderoso em Deus. Cruzamos os braços e aceitamos as consequências, e eu repito aqui, e declaramos, Deus quis assim. Você quer ver uma pessoa que falou assim, mais ou menos assim foi Eli, quando foi repreendido para tomar uma postura e não tomou, e quando aconteceu o que aconteceu, quando
Samuel ouve de Deus o que queria fazer na casa de Eli, ele dá uma resposta: faça o Senhor o que ele quiser, o que lhe aprove. Queridos, essa noite eu estou te chamando para nós conscientizarmos. Domingo, Deus começou a falar conosco de oração como estilo de vida. E essa noite Ele está falando sobre o poder da oração. Estamos vivendo dias, irmãos, e cada dia se aproxima a vinda do Senhor. E nós temos que pautar nossa vida diante de Deus em oração. Amém, queridos? Em oração. A Bíblia nos mostra exemplos claros de como diferentes escolhas diante de uma mesma situação pode trazer resultados distintos. Eu quero que você guarde isso, tá? A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas na Bíblia claros de como diferentes escolhas diante da mesma situação podem trazer resultados distintos. E isso que eu vou trabalhar com vocês um pouco essa noite, tá? Nós vamos ver no livro de Gênesis 3 casais. Presta atenção. 3 casais viveram uma mesma situação, que precisavam do poder da oração, elevado a um Deus que tudo pode, mas só um casal fez uso correto, em uma decisão assertiva, olhando para a oração e usando a oração. Então eu quero que você me acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos falar aqui de Abraão, Isaque e Jacó. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis 16, Gênesis 16, Gênesis capítulo 16, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Amém? Podemos ler? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão uniu ao conselho de Sarai. Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Versículo de número 4, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora, por ela desprezada. Olha para o pastor. A Bíblia fala no capítulo 2 de Gênesis, a um homem que nunca tinha ouvido a voz de Deus, que foi Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti pai de multidões. Nós já sabemos que Abraão tinha 75 anos, era avançado em idade, Sara, sua mulher, também já era avançada em idade, e era estéril, não poderia dar à luz. Abraão obedece, sai com a sua mulher, leva seu primo Ló e alguns pastores e alguns gados, e vai fazer o que Deus havia mandado, homem de fé. E a Bíblia chama Abraão de pai da fé. Agora, presta atenção, irmãos, presta atenção. Abraão era um homem de oração, sim ou não? Ele era um homem de oração, tá? Era um homem de oração e de fé. Porque quando Deus pede Isaque, quando Isaque tinha nascido e Deus pede Isaque como sacrifício, quando Abraão está levando Isaque, quando estava chegando perto do monte, ele manda os seus pastores ficar e ele fala: agora eu e você vamos até o monte. E quando o filho, ele fala para o filho: nós vamos até o monte sacrificar e vamos voltar. Olha a fé desse homem. E quando o filho pergunta para ele: pai, o cutelo está aqui, a lenha também, onde está o sacrifício, onde está o animal? Deus proverá para si o cordeiro. E o escritor de Hebreus ainda fala, Abraão tinha tamanha fé, que se Deus ainda matasse, sacrificasse, permitisse sacrificar Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Era Abraão um homem de oração e um homem de fé. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa vida tem que ser uma constância, como falou bem aqui o Jailson no domingo, é um estilo de vida. A oração deve ser um estilo de vida, e uma constância nós devemos ter, porque eu e você, irmãos, em algum momento seremos pressionados. Vem Sarai, ainda era Sarai, pressiona a Abrão, e fala para Abrão: olha, eu sou estéril, não posso gerar filho, pega uma concubina minha, deita-te com ela, ou seja, querendo dar uma ajuda para Deus, não é?
E quem não faz isso de vez em quando, hein, irmãos? Hein? Deus não resolveu até agora, eu acho que Ele não dá conta, não, deixa comigo. Ou Deus está demorando, eu estou com pressa. E Sara se posicionou dessa forma. Querido, olha para o pastor Hernani, tomemos cuidado. Tempo de cristianismo não quer dizer que nós podemos sair debaixo da mão de Deus. Quando eu falo sair debaixo da mão de Deus, nós não temos poder para isso. Mas eu estou falando é querer ser independente às questões que vivemos em relação ao nosso Deus. Abraão cede essa pressão e se deita com a concubina. E nós temos um problemão aqui, não é? O que gerou essa decisão? Coisas boas? Não. Gerou conflitos, ciúmes e desentendimentos, e vocês conhecem muito bem. E tudo isso aconteceu por quê? O que Abraão tinha que ter se posicionado ali? Deus deu uma palavra, e eu conservarei a sua palavra em oração. Olha para mim, eu aprendo uma coisa com Abraão aqui na sua falha. No momento de pressão, que nós quase cedemos a alguma coisa, dobra o seu joelho e vai orar a Deus. Não importa quem vai te dar uma palavra, seja um pastor, seja seu cônjuge, seja uma pessoa que é de grande estima sua, que tem influência sobre a sua vida, porque você respeita muito, mas olha, a soberania pertence a Deus. O conselho deve vir dele. E tem momentos assim que alguém que está do seu lado vai errar, vai falhar em te direcionar, até você mesmo. Então, no momento de pressão, querido, preste atenção nisso que o pastor está falando com você. A melhor maneira, o remédio, o antídoto para tirar de você a ansiedade, a precipitação é o joelho. Vai orar. Vai orar. Aqui Abraão, em nenhum momento ele parou para pensar, eu estou desobedecendo a Deus. E pode vir sobre nós um grande problema, como nós hoje, no século 21, estamos vivenciando um problema no Oriente Médio, causado por uma decisão errada lá atrás. Lá atrás, uma decisão tomada independente de Deus. Irmãos, é muito sério as nossas decisões. Nós temos que ouvir Deus falar e se apegar a essa palavra, porque vão trabalhar contra essa palavra, vão querer que eu e você abrimos mão dessa palavra. Então conserve ela no teu coração, aconteça o que acontecer. Olhe, Abraão olhou para Sara, era estéril, mas quem deu a palavra é o Deus da vida, é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E por um momento eu e você esquecemos disso. Por um momento, infelizmente, somos assim. Mas eu falo com você uma coisa, irmãos, hoje, ouça Deus falar ao teu coração. Está difícil? Dobre o seu joelho e ore. A pressão aumentou? Dobre o seu joelho e ore. Tem resposta no céu para nós, irmãos. A oração é refrigério, a oração é calmante. Amém? É calmante espiritual. Aleluia! Aqui nós pegamos uma geração, Isaac e Sara, e mesmo tendo características boas, de bons homem e mulher de Deus, eles falharam, e deixa para nós aqui ensinamento. Mas vamos pegar Jacó e Raquel, neto de Abraão. Eu estou falando da terceira geração, e nós vamos entrar na segunda, que foi Isaac. Mas vamos pegar aqui este homem, em Gênesis 30, versículo de número 1. Gênesis 30, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Você pode achar, eu vou esperar você achar, para você ler na sua Bíblia. Eu gosto de ouvir esse barulho de Bíblia, folha, né, passando para um lado e para o outro, ou então no celular, né, também é legal. O importante é nós lermos a palavra, amém? Olha o que diz a Bíblia, você que está em casa, acompanhe. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Olha para mim, queridos. A promessa foi dada a Abraão, a Jacó, a Isaac, a Jacó e a descendência de Abraão. Iria se multiplicar na face dessa terra. Então Isaac carregava essa promessa, como também Jacó, a descendência de Abraão. Agora nós chegamos aqui com a mesma situação. Raquel é estéril. E é interessante isso aqui, né? Uma geração que Deus dá uma palavra, queria ser numerosa, começa com mulheres estéreis. É Deus querendo falar conosco assim, olha, para mim não há impossíveis. Eu escolho quem eu quero e faço o que eu quiser, sem pedir licença para ninguém. Amém, queridos?
Esse é o Deus que nós servimos. Ele abre o ventre de uma mulher estéril a hora que ele quer. A Bíblia fala que ele faz a estéril ser mãe de filhos. Eu gosto dos atributos de Deus, irmãos, porque os atributos de Deus trazem para mim descanso, confiança. Irmãos, aqui o desespero trouxe o mesmo exemplo de Sara. Vai Raquel, pressiona Jacó e fala com ele, me dá um filho, senão eu morro. E se você continuar lendo, ainda Jacó vai falar, eu sou por acaso Deus, para te dar um filho? Vem dele. Mas mesmo assim, Jacó cedeu. E ele se deita com Lia, e faz aquilo que não era para ele fazer. Aliás, não é que ele não era para fazer, mas ele tinha que continuar confiando que Deus era poderoso. O que eu quero dizer aqui, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Faltou oração, tem problema. Tem problema. A ausência de oração é conflito, é desespero, é precipitação, é ansiedade. Então não pode faltar oração, irmãos. Oremos em todo o tempo. A escolha de Raquel trouxe o quê? Rivalidade dentro da família. Rivalidade. E está repetindo aqui na terceira geração o mesmo problema que aconteceu na primeira. E os problemas, eles podem se perpetuar se nós não tomarmos cuidado. Viram problemas geracionais. Pastor, mas eles eram servos de Deus? Eram. Mas entre ser servo de Deus, não quer dizer que podemos desobedecer a palavra do Senhor. Nós temos que continuar na dependência de Deus, obedecendo a Deus, orientados por Ele e pela sua palavra. E olha para vocês verem uma coisa, é um descuido, irmãos. Eu fico pensando em Jacó, que problema que ele viveu. E a Bíblia deixa claro, quantos problemas que ele viveu aí por causa de rivalidade das mulheres que estavam com ele. Foi muita rivalidade. Deus perdeu o controle? Não. Ele não perdeu o controle, porque isso é muito importante falar. Irmãos, a permissão de Deus não anula a sua soberania. Você guarde isso, tá? Não é porque Deus permitiu, é que ele perdeu a rédea, não. O diabo falou para ele assim, o Jó tem tudo, né? Você dá tudo para ele. É lógico, ele não te adora em vão, não, tem tudo, ele é cercado por bens. Aí Deus fala para ele, vai lá, tira tudo dele, de menos a sua vida. O inimigo foi na primeira empreitada, mata seus 10 filhos, mata os seus pastores, providencia homens que roubassem o seu gado, ou seja, num dia o homem perde 10 filhos, empobrece, e o inimigo ficou tranquilo, satisfeito? Não, porque em nada Jó ainda blasfemou contra Deus. Ele volta de novo e fala, olha, mexe na carne dele que ele vai blasfemar contra ti. O inimigo, irmãos, ele está trabalhando para você de fato, viver independente de Deus, fazer o que a sua natureza carnal quer fazer, e ele nos tenta, mas ele não pode tentar Deus, né? Porque ele achou que ele estava tentando a Deus, e Deus fala para ele o quê? Vai lá, toca na pele dele, mas você não pode tirar a sua vida. Irmãos, eu quero que você guarde isso, porque isso é importante. A permissão de Deus não anula a sua soberania. Ainda que Ele está permitindo alguma coisa acontecer conosco, Deus continua no controle. Eu e você estamos vivendo situações que tem hora que a gente pensa assim, olha, meu Deus, onde está Deus? O céu está de bronze, você ora, nada acontece, o tempo está passando. Deus está sentado no alto e sublime trono, regendo todas as nações da terra. Todos estão debaixo da sua soberania. Amém, queridos? Aqui Jacó, ele também experimentou o que ele não poderia ter feito. Agora, vamos falar aqui de Isaac e Rebeca. Coloca para mim Gênesis 25, versículo de número 21, amado. Gênesis 25, versículo de número 21. Repita comigo. A oração em Deus é poderosa. Amém? Queridos, presta atenção, nós vamos falar aqui de um casal que viveu também a situação de esterilidade, ou seja, aqui Rebeca também é estéril. E olha que esse casamento foi feito debaixo de oração, viu, irmãos? De oração.
Rebeca foi escolhida a dedo. Se você lembrar, Abraão chama o seu servo Eliezer e fala: você vai na cidade, na terra da minha família, para buscar uma esposa para o meu filho, e tem que ser da minha família, tem que ser do povo nosso. E esse homem foi obediente, e olha o poder da oração, presta atenção no que o pastor está falando. E vocês aqui, tem alguém solteiro por enquanto? Tem algum solteiro por enquanto aqui? Tem solteiro por enquanto aqui. Em casa também tem. Presta atenção nos solteiros por enquanto aí. Deus pode providenciar os Isaques aí, a Rebeca, viu? E se tiver Rebeca, os Isaac também. Precisa orar. Porque essa passagem de Gênesis, salvo engano, 24, capítulo 24, vai falar disso. Eliezer chega e ele preocupado: como é que eu vou escolher agora uma moça para o meu senhor? Como que eu vou escolher? E ele vai falar com Deus. E ele fala com Deus o que, pastor Hernani? Ele fala assim: Senhor, a mulher que sair, pegar água no cântaro, dar água para os camelos, depois dar para nós homens, é essa mulher. E o que aconteceu? Sai Rebeca e faz exatamente da maneira que ele orou. Oh, Jesus, talvez você está pensando: por que eu não fiz isso quando eu fui casar? Agora é orar para o casamento ser abençoado, não é? Agora é obedecer a palavra de Deus, como diz um pastor: meu filho, você casou, agora é até que a morte separe. Então nós temos que orar, irmãos. Nós temos que buscar Deus para tudo. A Bíblia fala que essa mulher veio, mas ela era estéril. Estéril. E talvez a gente, em alguns momentos, a gente fala assim: por que Deus permitiu isso? Eu orei, eu falei com Deus. Irmãos, coisas vão acontecer. E eu quero que você preste atenção nisso que eu estou te falando. Porque Deus não tem nenhuma participação quando Rebeca enganou Isaac. Quando fez passar Jacó por quem? Esaú. Vocês lembram disso? Ela enganou o seu marido. E olha que ela foi escolhida em oração. Mas nós temos responsabilidades. Eu estou abrindo esse parênteses aqui, estou abrindo um parênteses para você nunca questionar Deus. Você orou, você buscou, aconteceu alguma coisa. Querido, descanse em Deus. Porque às vezes a gente questiona, não é? Oh meu Deus, eu orei, eu busquei. Por que está acontecendo? Descanse em Deus. Amém, queridos? Porque o ser humano é falho. O ser humano peca, o ser humano falha. E nós devemos buscar o Senhor. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a Bíblia vai dizer aqui em Gênesis 25, 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Abraão não orou, cedeu a Sarai. Jacó não orou, cedeu a Raquel. Agora, Isaac vai deixar para nós, e eu louvo a Deus, porque ainda que uns falham, Deus vai mostrar para nós, é possível fazer certo. Davi foi para o palácio, para o terraço do palácio, ver Betseba tomar banho. Mas José, na casa de Potifar, saiu vazado, porque ele falou: eu temo a Deus e o meu Senhor, e eu não posso fazer isso não. Então Deus sempre vai mostrar para nós, é possível fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ainda que algumas pessoas ainda estão errando, mas nós devemos olhar para aquilo que deu certo, aquilo que glorifica o Senhor. Então aqui, queridos, nós vamos aprender aqui com Isaac. Diferente dos outros casos da Bíblia, ele escolheu orar por sua esposa. Irmãos, é orar e orar. Amém? É orar, irmãos. Essa noite estamos aqui sentados, daqui a pouquinho estamos indo para casa, mas o Espírito Santo há de conservar essa palavra no nosso coração. Nós precisamos voltar para o joelho. E só abrir mão quando Deus responder. Somente quando Deus responder. Vamos ser tentados, pressionados a precipitar em algum momento. Mas guarde essa palavra: o joelho é remédio. A oração aquieta a nossa alma aflita. Amém, queridos? Ela aquieta a nossa alma aflita. Todos nós, em algum momento, temos aflição na alma, irmãos. Todos nós. E a melhor coisa a se fazer é ir para o joelho. Aprenda com Isaac essa noite. O pai falhou, o filho falhou, mas ele orou ao Senhor, e Deus ali respondeu. A Bíblia, irmãos, eu quero que você guarde isso. A Bíblia não especifica quanto tempo levou para a resposta chegar, mas nos assegura que a oração de Isaac foi atendida. Então eu quero dizer, no processo, irmãos, o tempo
de espera é pedagógico. O tempo de espera é um tempo que Deus está trabalhando para sermos pessoas pacientes. Amém? O tempo de espera, eu quero que você guarde isso, estou enfatizando para você guardar. É pedagógico. Eu esperei com paciência. Não basta só a gente esperar, é preciso ter paciência. Irmão, se está demorando, aguarda no Senhor. Pastor, passou 10 anos, aguarda no Senhor. Passou 15 anos, aguarda, espera no Senhor. Amém? 25 anos passou, e Deus cumpriu a promessa que Ele tinha dado a Abraão. Isaac nasceu. Então nós precisamos entender isso. Deus é atemporal, Ele não está limitado ao tempo. Nós é que estamos. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então Deus não está limitado ao tempo, nós é que estamos. E eu preciso entender isso, porque se eu achar que está demorando, eu não estou confiando em Deus. Porque Deus trabalha para todos aqueles que depositam nele a sua esperança, confiança. Amém, igreja? Não basta saber sobre o poder da oração, experimentarmos o resultado da oração, só experimentamos o resultado da oração quando oramos. Volto a dizer, você pode ler livro, tem gente que tem best-seller, tem tantos livros aí de gente que fala de oração, é importante, a Bíblia fala de oração de Gênesis, Apocalipse, mas irmãos, se nós não praticarmos, nós não vamos experimentar o resultado da oração. Amém, igreja? Precisamos voltar, irmãos. Estava lá hoje conversando com o irmão no meu trabalho, e nós falando do ciclo de oração que a igreja tem. As igrejas que ainda conservam o ciclo de oração, nós aqui temos trabalho de oração, e eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus nós temos aqui uma segunda-feira de oração, nós temos reunião de oração das mulheres, temos reunião de oração das Déboras, ou seja, a igreja tem um relógio de oração, então graças a Deus, nós estamos vivendo e precisamos intensificar uma vida de oração. Outra coisa, Satanás empenha esforço para o cristão não orar, nem receber resposta de oração. Irmão, se tem alguém trabalhando 24 horas para você não orar, esse cidadão, esse terrível adversário é Satanás. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós não devemos subestimar Satanás e nem superestimá-lo. Não devemos. Tá? Acima dele está o nosso Senhor Todo-Poderoso. Mas ele também tem poder. Porque a Bíblia deixa para nós isso. E manda a gente vigiar lá em 1 Pedro 5,8. Vigiai, porque os vossos adversários estão ao seu derredor, bramindo como leão, procurando alguém a que ele possa tragar. Ele não gosta de nós, irmãos. Somos imagem e semelhança do Senhor, Ele nos detesta, Ele quer ver o ser humano na lona, Ele quer ver o ser humano destruído. Então nós precisamos entender isso. Se tem alguém que está trabalhando para você não orar, é Satanás. E como é que ele faz isso, pastor? Ele vai te trazer muita distração. Muita distração, entretenimento. E olha, quando você for orar, você vai estar cansado, você vai estar com a mente cansada, e ele vai minando a sua vida de oração, porque ele não quer que você ore, porque ele sabe do poder da oração. Então nós devemos tomar cuidado. Por exemplo, ele tenta impedir a oração nossa de chegar. Coloca para mim, filho, Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, Daniel 10, 12 e 13, você lembra bem dessa passagem. Daniel orou 21 dias, e quando o anjo Gabriel veio, ele deu a resposta para Daniel, mas ele falou, olha para você ver, olha o que diz a Bíblia aqui, olha, então me disse, o anjo falando com Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13, olha para você ver isso aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Irmãos, tem uma guerra espiritual. Você está orando, tem uma batalha no céu, e nós temos que continuar orando. Olha a perseverança de Daniel aí. Daniel orou 21 dias, e o anjo vai falar para ele, eu vim por causa das tuas orações, elas foram ouvidas. Presta atenção nisso aqui. Quando é que elas foram ouvidas? Foi a partir do 10º dia? Foi a partir do 25º dia?
Foi quando que elas foram ouvidas? Primeiro dia. Tem um Deus que está com os ouvidos abertos, e esse Deus declara assim, olha, clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, inacessíveis que vocês não sabem, mas clama a mim. Nós precisamos entender isso, irmãos, clamar ao Senhor. O que dá saúde à vida de oração é a perseverança, irmãos, perseverança, e o Espírito Santo está trabalhando em nós, perseverança. Quem é perseverante aqui, queridos? Aleluia! Tem uns que não levantou muita mão não, né, Jailson? Eu estou lutando, pastor. Todos nós estamos nessa empreitada, irmãos. Não tem nenhum de nós que chegou lá. Olha o homem mais manso da terra. Quem era o homem mais manso da terra que a Bíblia fala? Moisés. O Senhor falou com ele, fala com a rocha, a pressão veio, ele fez o quê? Sapecou a vara na rocha, o cajado. É para mostrar para nós, se nós não tomarmos cuidado com a perseverança, nós somos vencidos pela pressão, irmãos. Então, a perseverança, querido, ela é saúde, tá? Para a vida de oração. Começa um pouco, continua, vai ter momentos que você vai querer te desviar. Irmãos, a resiliência é uma coisa muito boa. Deus trabalha em nós perseverança, porque a própria Bíblia fala, o meu justo viverá e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós temos que perseverar, irmãos. Fácil? Pastor, não é não. Se não é o Espírito Santo em nós, nós estávamos sucumbindo direto, mas o Senhor tem nos dado graça, então fica aqui para nós. Estamos chegando ao final, queridos. A dificuldade em perseverar na oração está ligada à influência que a mente está recebendo. Guarde isso, tá? A dificuldade em perseverar na oração está ligada à influência que a mente está recebendo. Romanos 12, 2. Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos. Jailson, eu lembro, ele falou desse versículo aqui no domingo, Romanos 12, 2, olha o que está escrito, coloca para mim, filhão, Romanos 12, 2, olha o cuidado que nós devemos ter, e não vos conformeis ou vos amoldeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de, presta atenção, é só através da palavra de Deus que nós vamos renovar nossa mente. É que ela vai tirar tudo aquilo que foi construído ao longo da nossa história e as influências externas que são negativas, ela vai desconstruir, a palavra vai desconstruir. Por isso nós temos que ir para a palavra, irmãos. Porque só através da palavra, presta atenção no que o pastor está falando, só através da palavra que nós vamos orar alinhado com o coração de Deus. Porque se não for assim, nós vamos orar com influência externa que o mundo quer trazer para nós. Você quer ver o que Tiago fala? Coloca Tiago capítulo 4 para mim. Tiago 4, do versículo 1 ao 3, presta atenção aqui, olha o que está escrito, Tiago 4, do 1 ao 3, glória a Deus, repita comigo, a oração é poderosa em Deus, querido, Tiago não sumiu da sua Bíblia aí não, né? Tiago 4, aí, isso aí, ó. Vamos lá? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tiago está nos ensinando o quê? Toma cuidado com as influências que vêm de fora. Porque quando ela enche o nosso coração, a Bíblia fala o quê? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios nos ensina isso. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque o que tiver na sua mente vai te conduzir. O que formatar a sua mente vai ser aquilo que vai te conduzir. Agora, se for a palavra, nós experimentaremos a vontade boa e perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Amém, queridos? Precisamos ler a palavra. A palavra de Deus nos exorta, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai constantemente. Tá bom? Ore. Tá ruim? Ore. Ore em todo o tempo. Não caia na besteira de quando estiver bem, você diminuir sua vida de oração. Intensifica, tá, irmãos? E esse orar em todo o tempo, você está no trabalho, o Espírito Santo ele vai te levar a estar orando em espírito.
Amém? Ele vai te treinando quando você está dando vazão para Ele. Não esteja cansado demais para o Senhor, irmãos. Não esteja cansado demais. Tenha tempo de qualidade com Deus. Eu estou lutando por isso, irmãos, porque muitas vezes nós damos o resto para o Senhor. Nós damos o cansaço para Ele. Nós damos para Ele somente o amém. Deus, obrigado pelo dia, amém. E Deus quer ter tempo com nós de qualidade. Para nós encerrarmos aqui, coloca para mim, filhão, Jeremias 29, 11. Nós vamos só ouvir uma canção e vamos para casa, amém? Pode colocar, Jeremias 29. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém, queridos? Deus nos chama, nos conclama a estar com Ele em oração. Curve a sua cabeça, queridos. Essa canção que eu vou colocar agora ministrou muito ao meu coração. E eu queria que você agora ouvisse ela. Ouvisse com o seu coração. Deixa Deus ministrar a você como ministrou através dessa canção. Talvez você já até a conhece. Pode colocar, filho. Deus é bom. Pode aumentar. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que
oração encontramos paz. Viu, irmãos? Amém? Queridos, nós vamos partir para os avisos agora. Em 2 minutos nós vamos dar os avisos e vamos para casa. Amém? Amanhã nosso relógio de oração. Amém, queridos? Estaremos soltando o relógio de oração e Deus permitindo, de sexta até 0 hora de sábado, nós estaremos ali orando ao Senhor. 24 horas. Coloque o seu nome e vamos orar. Temos também domingo, 8h30, Escola Bíblica Dominical. Vem para cá, não fique em casa, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus. Estamos falando sobre assunto importante, assunto que rege a nossa fé, são pilares da fé cristã. E o plano de salvação, irmãos, mesmo para nós que somos crentes, ele ainda fala alto no nosso coração. Então vem para cá, amém? Vamos estudar a palavra de Deus. E 9h30, a palavra estará sendo ministrada. Pode passar, querido. Temos ali um evento dos jovens, né, que tem sido divulgado no dia 1/3, às 17 horas. Eles estarão indo para uma quadra aqui bem próximo para poder estarem tirando um momento de lazer. Então você que é adolescente, você que é jovem, una-se ao Jailson aí e companhia ilimitada, né, Jailson? E vão ali participar desse tempo que vai ser bênção para os jovens, para os adolescentes, momento de comunhão, e ali ler palavra, viu, Jailson? Faz uma oração para repreender o marvado do homem velho, né? Para não ter problema, não é verdade? Ó, irmãos, esses horários de lazer aí que vocês estão saindo aí, não deixa de orar, viu, queridos? Eu fiquei sabendo aí, tem uns crentes aí que vai jogar bola aí, eles xingam, eles falam palavrão. Falei, isso não é crente não, isso é nem irmão, isso deve ser primo de 3º grau, né? E nós não somos assim não, nós oramos, né? Vamos orar e vigiar. Mas é bênção, viu? Não deixa de ir não. Temos o Desperta Débora amanhã, viu, irmãos? Olha, irmãos, esse ano eu quero trabalhar muito em todos os setores da igreja, principalmente que estão trabalhando com oração. Então você que pode, você irmã, moça, casada, solteira, até os homens que se puderem, podem vir também. É um momento de oração, é um momento que esse tempo que tira aqui é para estar orando pelos filhos, por essa juventude que está se perdendo e precisa do clamor da igreja. É um ministério espalhado aí nesse Brasil, no mundo, interdenominacional, e aqui nós temos também o Débora, né? Na pessoa da pastora Limaria, que está firme aí, graças a Deus. Não importa a quantidade, importa não parar de orar, mas Deus vai colocando no coração dos irmãos de estar vindo orar. Então vem, irmãos, os nossos filhos, juventude precisa de intercessão. Pode passar, querido. Vai estar acontecendo agora nesse sábado, um café missionário ali na Em Cristo, tá, irmãos? Eu já coloquei o link, coloquei esse aviso lá no grupo. Se você quiser ir, não tem ônus nenhum, você precisa só entrar no link, fazer a sua inscrição e ir lá para o café missionário. Eu, permitindo Deus, eu vou estar lá. Alguns irmãos que puderem vão também, porque também é uma área de missão que é da Igreja Batista Logos, e nós precisamos aguçar a nossa cabeça para isso. Jesus está voltando, e nós precisamos estar envolvidos realmente com missões, amém? Então quem puder ir, entra no link, 8h30 da manhã, é a parte da manhã só, tá? E você fica lá o horário que você puder, mas vai ser tremendo, vai ser bênção, e permitindo Deus, nós estaremos lá. Pode passar, querido. Terminou? Obrigado, viu, amados? Que Deus continue abençoando vocês aí na mesa de som. Vamos ficar de pé. Eu creio que não tem mais nenhum aviso. E vamos orar. Repita comigo. Na oração, encontro paz. Amém? Encontro paz. Pai, muito obrigado. Queremos te agradecer por o Senhor nos trazer aqui essa noite para nos dar ensino daquilo que faz parte do nosso dia a dia, deve fazer parte, e que venhamos aplicar, como o Senhor tem nos ensinado aqui no domingo que passou, nos ensinando hoje, porque eu sei que o Senhor quer falar conosco sobre oração, relacionamento com o Senhor. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que tem sido embaraço, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, ter uma vida constante de oração. Nos dê percepção, Espírito Santo, nos dê perseverança, nos ajude, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, Espírito Santo, para que nós possamos romper essas dificuldades, e mesmo em qualquer tempo e circunstância, venhamos orar, falar com Deus. Nós te agradecemos, Pai, muito obrigado por cada irmão que aqui pôde estar, os que estão em casa, continue guardando a tua igreja, fortalecendo, que seja uma noite que o Senhor possa trazer renovo e descanso a todos nós, e permitindo o Senhor, que possamos estar de pé amanhã, quinta-feira, vivendo, Pai, naquilo que o Senhor já declarou, naquilo que vamos ter como responsabilidade, tendo sabedoria do alto, e que venhamos orar, para que toda decisão, toda atitude, o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nós e através de nós, para que tudo o Teu nome seja glorificado. Nos despede em paz, em segurança, e que possamos chegar em casa realmente para aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós. Muito obrigado,
Continua conosco, Senhor, nós precisamos de Ti e nós ansiamos pela Sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Faça assim com a sua mão, amado. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com essa amada igreja local e toda a amada igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Todos digam: vira para o seu irmão e fala para ele: vai viver o final de semana mais feliz da sua vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos que estão em casa, os que vão ouvir essa mensagem, que Deus conserve no seu coração perseverança e a palavra dele e uma vida de oração. Um abraço, fiquem com Deus.